Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as minhas primeiras impressões e opinião sobre os 3 primeiros episódios que saiu dessa obra-prima aqui de Daisy Jones and the Six. Antes de eu comentar com vocês sobre essas minhas opiniões, e sim, esse vídeo terá spoiler até o 3º episódio da série Daisy Jones and the Six. Já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias, não é somente sobre Daisy que comentamos, mas fazemos resenhas, unboxings, enfim, se você gosta desse assunto, você vê o canal certo. E também já faço convite para você passar nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, também estou com Pets e Livros. Já compartilhei esse vídeo com aquele amigo que gosta o quê? De uma boa fofoquinha literária, porque a gente vai falar de tudo aqui sobre a série Daisy Jones and the Six. E chega lenga-lenga e bora pro vídeo. Bom, pessoal, pra quem não conhece, duvido muito, mas caso você caiu nesse vídeo e só clicou pra saber sobre a série e nunca nem ouviu falar nessa obra de arte que é o livro de Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, aqui a gente é apresentado a um livro onde teremos uma banda, The Six, que sim, é composta por 6 integrantes e a cantora Daisy Jones. E eles vão fazer um feat que vai dar muito certo, que vai ser um sucesso, que vai explodir no mundo todo. A química entre Billy, que é o cantor principal da banda do The Six, com Daisy vai ser algo fora do comum, que vai ter milhões de fãs pedindo bis, ao ponto que eles vão criar um álbum Aurora e vão entrar em uma turnê que vai vender milhões na bilheteria. No entanto, num show épico, algo vai acontecer que fez com que a banda simplesmente rompesse o vínculo com a Daisy e também rompesse o vínculo entre todos os integrantes e chegasse ao fim, tanto da Daisy quanto do The Six. Esse feat que deu muito certo acabou vindo a ruir. E aí a gente vai saber 20 anos depois o que ocasionou e o que aconteceu naquele último show tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão trágico para a banda, que eles vão dar uma entrevista. Então o livro em si é feito nessa narrativa como se tivesse entrevistas, um documentário. E o interessante é que aqui a gente vai ter realmente várias expectativas diferentes, porque teremos as pessoas, né, no documentário dando a sua opinião sobre o mesmo evento, e às vezes tem opiniões que divergem, e aí a gente sabe, o que será que realmente aconteceu? O que eu achei já de ponto inicial, o que é interessante da série, porque na série a gente também vai ter o quê? Esses flashes de documentário, mas o que eu compreendi é que o que tá passando na telona é exatamente aquelas conexões que não divergiram entre os personagens, aquelas narrativas que realmente foram coerentes. Então, por exemplo, tanto Billy como Daisy, entre outros, falaram, não, realmente naquilo aconteceu isso aqui, e a gente tá vendo a cena acontecer. E às vezes, em poucos momentos, eles aparecem para só dar um complemento, uma frase de efeito, ou uns olhares, mas eu gostei bastante da dinâmica. Agora bora então, já que eu dei uma visão geral para vocês do que seria o livro da Taylor Jenkins Reid, bora falar sobre a série. Para início de conversa, quero falar sobre música. Sim, olha, quando eu finalizei essa leitura, eu dei 4,5 estrelas, não cheguei a dar 5 estrelas e favoritar, porque ainda assim, o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, da mesma autora, tem o meu 5 estrelas e é o meu favorito dela, mas algo que não tem como negar. Ao fazer essa leitura, a sensação que eu tinha era que realmente existiu aquela banda. Eu queria pesquisar na internet, eu queria ouvir as músicas. E algo que eu achei tão legal que a produção fez o quê? Eles reescreveram as letras, o que pra mim não tem problema nenhum. Até porque eu sou mais ou menos musicista, vamos dizer assim, que eu canto, na verdade eu enrolo, mas
às vezes ficaria algo difícil, porque quando a Taylor escreveu esse livro, ela não necessariamente pensou na questão da música, nas frases que iam combinar, com a melodia, a composição dela foi mais frases de efeito, e até se vocês forem no final aqui do livro, realmente tem as letras das músicas, e são músicas que não são, tem algumas que tem estrofes e tudo mais, mas acredito que não teria combinado tanto com a música, com os instrumentos, a melodia, e eles tiveram que fazer essas adaptações. E, gente, eles lançaram o álbum Aurora no Spotify. E essa questão da música é muito a vibe que eu sentia quando eu li esse livro. Aqui no livro é descrito a banda do The Six meio soft, sabe? Esse rock assim meio meloso da época dos anos 70. Não um rock pesado. Que até alguns momentos o Ed, que no livro é o guitarrista base, no filme, na adaptação, na realidade, ele virou o baixista. E ali ele comenta em vários momentos com o Billy que ele queria mais rock and roll, que tava muito meloso. Então, assim, pra mim a questão de música encaixou demais. Eu gostei demais do que foi entregue até o momento no Spotify. São poucas músicas, mas que ficam num loop infinito. Então não são músicas realmente que só pegaram... Eu tinha medo deles pegarem músicas de sucesso de outras bandas da época e colocassem para os atores cantarem. Não, eles fizeram as próprias músicas. Tá no Spotify, estão maravilhosas. E eu desejo que até o final da série adicionem mais músicas, porque eu achei que tá pouca música no Spotify. Vamos ver se eles vão lançando aos poucos e se a gente vai tendo mais contato no decorrer da série. Agora, falar da questão da música, que pra mim deu um banho, a questão dos personagens, dos atores, realmente... É aquela atriz que faz a Daisy, ela canta pra caramba. Inclusive, a atriz, ela é neta de quem? Nada menos do que o próprio Elvis Presley. Então, assim, muito legal, né? E o ator que faz o Billy, ele também canta. E, assim, a sensação que eu tive quando eles estavam cantando nas cenas da série era que realmente eles estavam cantando e não dublando, o que deu muita emoção aos episódios. Agora, falar da questão da música, que pra mim deu show de bola, já supriu toda aquela minha ansiedade e anseio de querer ouvir essa banda. E por que não transformar em uma banda de verdade e ter turnê, mas enfim... Já realizei o meu sonho como leitora de Daisy Jones and the Six. Agora bora falar sobre os personagens e atores escolhidos, o cast. Tá, gente, para início de conversa, uma grande diferença e algo que não me entra é que a gente tem uma banda The Six que não tem seis. Para quem não sabe, The Six em inglês é os seis, sabe? E assim... faria todo sentido pra mim se a justificativa não tivesse sido que, vamos ter, na realidade, The Six, Camila, que é a namorada e depois esposa do Billy, como se fosse uma integrante do grupo, da banda. Porque assim, ó, inicialmente a gente tem 5 integrantes da banda. Tem um integrante que é o Chuck. O Chuck, ele era inclusive mais velho do que os outros 4 jovens. Ele foi chamado para servir na Guerra do Vietnã. Então, ele estava no início da banda, não dava nem um ano de banda, o Chuck foi alistado e ele teve que servir ao seu país. E ele serve. E, no entanto, vem a notícia que ele faleceu, não fez nem 6 meses estando em guerra, ele veio a óbito. E aí, então, eles tentam encontrar alguém, no caso, ele era guitarrista base, não era baixista, ele era guitarrista. Então, entrou quem na história? Entrou o Ed na história pra ser o guitarrista base, e ele era o irmão mais novo do Pete, que era o baixista. Só que o Pete, as pessoas vão conhecer o seguinte, que aqui no livro ele não aparece. Né? Nas conversas a gente não tem o Pete, a gente tem Daisy, tem Ed, tem Graham, tem, sabe? E a gente sempre, eu pelo menos, ficava me questionando, cadê o Pete? Cadê Pete? Cadê Pete que não aparece? Será que ele morreu também? E não, na realidade o Pete simplesmente não quis dar entrevista. E aí ficaria algo inconveniente pra Prime Video
fazer uma adaptação que ia aparecer a história de um personagem, ia mostrar ele ali e no fundo não ia ter ele anos depois pra dar entrevista. Então seria um personagem meio que pra descartar fora. Então eu concordei que pra mim na história realmente ele não cagava e nem cheirava, sabe? Não fez diferença. Só que eu acho que foi muito ruim eles simplesmente terem tirado o Pete. No lugar dele, na realidade eu não lembro se era o Pete ou o Chuck, mas acredito que era o próprio Pete apareceu. Só que a justificativa dele foi que ele saiu da banda quando começou a dar um burburinho pra fazer o curso de odontologia na faculdade, então ele largou a banda. Só que assim, por que então eles não fizeram o seguinte? Porque eu pensei assim, tem 5 antes de assistir a série. É porque vão pegar, Chuck vai pra guerra, vai mostrar isso, e aí eles vão falar assim, vamos fazer The Six, e o 6º integrante vai ser homenagem ao Chuck que morreu no Vietnã. Então pra mim faria muito mais sentido. Então algo que realmente me incomodou bastante foi a justificativa fraca de ter tirado um personagem, e a justificativa de ser The Six é porque a Camila fazia parte da banda e porque eles também não queriam se comparar com as outras bandas que tinha Five no nome, sabe? Mas assim, comenta aí, você não concordaria comigo que faria muito mais sentido a história se tivessem colocado o Chuck? Daria até um ar mais dramático, porque o cara tava, né, muito mais forte do que um cara que, vou abandonar a banda porque acho que não tá dando certo e vou fazer a faculdade de odonto, que é muito mais garantia. Cara, colocava o Chuck e aí ele ia servir no Vietnã, ia morrer, eles iam ficar impactados, como eles ficaram aqui no livro, e faria então homenagem, porque quando vai surgir a história de ter o novo nome, porque a gente vai ter quem? A Karen adentrando a nossa banda. E aí não faz sentido o nome antigo deles. The Brothers, sei lá, não lembro agora o nome. É o nome dos irmãos do Billy e do Aaron. Aaron, ai gente, eu não sei falar inglês. E aí ela sugere que seja o The Six. Mas é porque faz sentido, porque eram 6, entendeu? Então pra mim faria muito mais sentido se eles tivessem pegado o Chuck, matado ele no Vietnã e ter colocado na adaptação do que ter colocado um cara que foi pra faculdade. Então começamos com essa principal coisa que me incomodou na adaptação, foi esse ponto. Outra coisa, gente, que eu acho que tá me cheirando algo, eu vou dar, assim, a minha opinião, tá? Que, tirando esse ponto, as outras coisas que foram apresentadas na série foram muito semelhantes ao livro. Não tem como negar que a adaptação nesses 3 primeiros episódios é muito parecido com o que está escrito. Algumas coisas não estão exatamente na mesma sequência, mas elas levam para o mesmo caminho. Sabe, elas conseguem chegar no final no mesmo resultado. Então, pra mim, é uma boa adaptação. Eu gostei demais. A imagem tá muito boa. Os personagens, a caracterização deles estão muito boas. Os atores que foram escolhidos pra eles estão muito bem. E pra mim, essa Daisy é a Daisy que tá na série. Ela é uma garota espontânea, que brilha, que ela ilumina o ambiente. As roupas que colocaram nela não são roupas vulgares, e sim roupas sexys e muito estilosas para a época. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que quando eu vi o trailer, eu achei que ia remeter muito ao triângulo amoroso que estavam querendo, né, colocar na série entre Camila, Billy e a Daisy, o que não acontece no livro. Não é questão de ter um triângulo amoroso, é muito além disso, e na realidade nem existe, no meu ponto de vista, um triângulo amoroso. A Daisy chega um momento até beijar o Billy no livro, mas é algo muito assim momentâneo. Eu acho que é muito mais questão de ter um amor platônico com Billy e Daisy, mas fica algo muito no ar, porque na realidade a Camila é a essência do Billy. Então, pra mim, eu fiquei meio assim com o pé atrás de ser, tipo, mais triângulo amoroso. Mas os 3 primeiros episódios não foi isso que apareceu, até porque a gente só teve o contato da Daisy no último momento do 3º episódio. Então, quem sabe ainda pra frente a gente vai ter essas questões. Mas outras coisas que me incomodaram na adaptação, tirando o fato de ser The Six e ter 5 integrantes, foi o fato de um ponto muito crítico no livro, na história, é quando o Billy, ele desenvolve muito a questão do vício.
Quando ele descobre que vai ser pai, ele decide se casar com Camila, é ladeira abaixo. Aqui no livro dá pra ver que ele tava se introduzindo e ficando muito louco antes, porque tem algumas diferenças ali, como por exemplo, eles entram em turnê antes, eles começam a tocar em shows antes. Camila não vai pra Califórnia, ela fica em casa, só depois quando ele consegue a contratação, né, o contrato de gravar um álbum, ele pede ela em casamento e aí ela vai morar com eles. Então as coisas mudam um pouco, mas chegam lá. Mas uma coisa que me incomodou muito foi que pra mim, aqui é muito intenso essa questão do vício, das drogas, e eu acredito pelo trailer que vai chegar lá, sabe, essa questão vai chegar lá, principalmente com a Daisy, assim, dela ficar no fundo do poço, pelo trailer. Mas o do Billy, eu senti falta esse fundo do poço. Eu acho que o primeiro e o segundo episódio foi bem introdutório, foi um pouco até arrastado. E aí naquele ponto crucial, que era algo que eu esperava muito, que era a ladeira abaixo do Billy, eu achei que foi muito rápido. Eu achei que extremamente rápido, foi alguns telefonemas da Camila quando ela tava grávida, que ele esquecia de dar. Depois ela aparece lá no trailer, até as duas garotas agarrando no Billy. Ela dá um chacoalhão no Billy, né, e fala assim, ó, tu tem 2 meses pra virar pai responsável. Só que eu queria ter visto um pouco antes. Queria ter visto ele ficado doido, devastado, porque às vezes o produtor tinha que bater nele, sacudir ele, que ele ficava apagado de um dia pro outro. Então assim, eu senti falta um pouco desse fundo do poço do Billy, pra até chegar o dia do nascimento da menina, sabe? Acho que podia ter, sei lá, uns 2, 3 minutinhos a mais, com coisa mais intensa, sabe? Porque o que me incomodou? Que aí no terceiro episódio, ele volta da reabilitação. Aí fica aquela lerdeza toda de, tipo, ele arrumando aqui uma lâmpada. Ele arrumando uma janela quebrada. Ele arrumando isso aqui na casa. Ele correndo. Cara, eu sei, foi interessante a série trazer que às vezes a pessoa volta da reabilitação e nem tudo volta tão rápido assim, a rotina ao normal. Mas eu gostaria que tivesse mostrado mais a questão que ele estava no fundo do poço. A questão do conflito da Camila na hora do parto sem o Billy, sabe? Ou um pouco do, tipo, sabe? Eu achei que eu senti falta um pouco dessa questão, porque eu queria ver ele realmente bem no fundo. E só aquela cena do show, que ele tava meio grog em cima do show, e ele se agarrando na Kombi quando Camila pegou ele no flagra, não foi suficiente pra mim. Então eu preferia que tivesse diminuído ele arrumando a casa e botasse um pouco mais de cena de conflito nesse momento. Outra coisa que eu acho que tá me... Gente, é uma teoria, tá? É uma teoria, porque eu só tive acesso aos 3 episódios como vocês. Mas assim, no livro aqui, o Ed, ele é insuportável. Ele tem, assim, um ar insuportável. Ele é aquela pessoa que se acha demais. E ele sempre tem um conflito interno com o Billy. E pra mim, eu não saquei lendo o livro que na realidade ele tinha dor de cotovelo. Mas na série, parece muito que o Ed pega no pé do Billy, principalmente porque o Billy namora com a Camila, o Billy se casa com a Camila, o Billy trai horrores a Camila e a Camila perdoa da noite pro dia e ele fica com dor de cotovelo. Então a sensação que eu tenho é que eles vão levar pra esse lado. E até queria saber a tua opinião. Comenta aí, quando você leu esse livro, você sacou que o Ed, na verdade, gostaria de estar com Camila e ele ficava indignado das trairagens do Billy? Porque assim, gente, na série, pra mim, tá passando isso. Ele tá um pouco menos chato, ele continua um pouco sarcástico, mas as deixas que ele deixa na questão do documentário é que ele tá, tipo, meio que... Poxa, tem gente que poderia ter tudo... E tem e não dá valor, sabe? Eu acho que ele tá com dor de cotovelo. Comenta se você concorda comigo e se acha que vai ser concretizado no futuro. Outra questão aqui que eu achei muito legal na série, diferente do livro, foi todo o palco dado para Simone. A Simone, ela é a melhor amiga da Daisy e aqui no livro ela é quase como se fosse uma irmã mais velha que quer cuidar e zelar pela Daisy, porque a Daisy teve um passado muito difícil e ela viu naquela garota que ela precisava daquele cuidado. E ela teve esse lado dela de zelo, como se fosse uma irmã mais velha. E fica meio por aqui, porque ela faz um álbum, ela grava, não vai muito bem, se separam, elas moravam um momento juntas, depois ela tem que devolver o apartamento, depois ela
volta a ter sucesso na área disco, ela dá uma sumida da vida da Daisy, e na série não, na série elas estão ali juntas, elas conheceram, estão morando juntas, ela incentiva muito a Daisy, e nesses 3 primeiros episódios a gente teve muitas cenas voltadas para Simone, e eu gostei demais, inclusive tem cena que eu achei muito difícil. Aqui no livro ela comenta, o meu produtor quer muito dá sempre em cima de mim. E é muito constrangedor para nós que somos mulheres ver aquela cena da Simone, depois de ela gravar alta voz, alta música e o cara agarrar ela e botar ele no colo dela. Assim, realmente é difícil. Outra cena que para mim foi difícil foi a Daisy, quando ela tinha 14 anos, que ela foi toda iludida, ela foi toda boba no quarto com o cantor, achando que era um after, uma festa, e na realidade não era. Né? No livro tem essa cena, mas não escrita necessariamente dessa forma, e eu acho que ali foi realmente bem na raiz do problema, muito difícil, porque ela era uma criança, né? Ela era uma adolescente, ela não sabia o que estava fazendo, era realmente inocente, abusaram da inocência dela. Então assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente foi uma série, nesses 3 primeiros episódios, que tá sendo exatamente a sequência do livro. Tá sendo até mais do que eu esperava, eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu falei alguns pontos que eu não gostei tanto assim, mas eu vou falar mais um que eu não gostei tanto assim. E aí eu quero saber se você concorda comigo ou não. E aí depois eu tenho que falar algum... Eu tô mesclando, tá? Pra dizer que eu não tô falando tão ruim da série, tô trazendo pontos positivos e negativos, né? Trocando de vez em quando. Mas eu preciso comentar com vocês. Tá, não quiseram botar o pitch e tal, não queriam gastar, beleza. Mas, gente, o que foi a caracterização deles de 20 anos depois? Gente, eu sei que eles eram jovens de 20 e poucos anos, 20 e poucos anos depois, eles iam estar, sei lá, quase nos seus 40 e poucos, 50 anos, dependendo do personagem. E eu achei muito ridículo, eles não envelheceram nada. Um ou outro deu uma envelhecida, mas aquelas perucas estão extremamente feias. Não me passou, sabe? Não me engoliu. Parece que passou nem 10 anos e eles continuam extremamente jovens. Não sei se faz sentido a questão de ter pegado personagens, outros atores, pra fazerem eles na parte do documentário. Talvez se eles tivessem feito uma maquiagem melhor pra dar uma envelhecida neles, colocar mais traços da idade. Acho que faltou só um pouquinho essa questão. Pra mim parece que foi um investimento barato deles com a caracterização da parte do documentário. Eu achei muito tosco. Eu fiquei assim, pra mim não entrou que eles tinham passado mais de 20 e poucos anos depois do último show, sabe? Porque parecia que tinha passado, sei lá, 5 anos. Nem isso, então não me entrou. Teve um ou outro que eu achei que combinou, mas por exemplo a Daisy. A Daisy tava igual, só com uma peruca ridícula, sabe? Então, não. Acho que faltou um pouquinho nisso. Pra mim falhou um pouco essa questão da caracterização na parte do futuro, né? Quando eles comentam no documentário. Agora, toda a outra parte, desde a adolescência, que são outros personagens, a caracterização é muito boa, o cenário muito bonito. Essa vibe dos anos 70 é maravilhosa, gostei demais. E eu acho, gente, que seria mais ou menos isso. Essas foram as minhas impressões, principais diferenças, coisas que foram pontuais que não me agradou tanto, coisas que eu gostei demais, que eram até diferentes da série, mas que agregou. Num contexto geral, o que eu tô achando? Eu achei os 2 primeiros episódios um pouco devagar. Pra mim, que é fã do livro, vai pegar muito bem, mas eu não sei se pra alguém que não lê o livro, se vai engrenar rápido na série, sabe? Porque assim, o meu medo é que seja meio que fiasco. Mas no 3º episódio, eu acho que as coisas começaram a engrenar, porque foi muita coisa rápida acontecendo. Teve a reabilitação, teve a Daisy reescrevendo a música, teve eles gravando, e que cena maravilhosa! Ai, foi demais, bem a vibes da Daisy, sabe? E um último ponto. Eu acho, a minha sensação que eu tenho é que a Daisy, ela vai começar mais limpa, ela tá bebendo, tá usando, mas acho que o Billy foi apresentado mais viciado, drogado, enfim, mais loucão na série que a Daisy, mas eu acho que é porque no livro a gente não gosta da Daisy. Na realidade, a gente não gosta de quase nenhum dos personagens porque eles são falhos, né?
tem os seus defeitos. E aí eu acho que pra gente, o público se conectar mais com a Daisy, sentir mais o tranco, eu acho que eles vão afundando cada vez mais ela, sabe? Pra chegar no fundo do poço e ser algo mais impactante pro público que assiste. Então, assim, eu ainda tenho esperanças e eu acredito que vem aí. Que eu acho que vem ainda o sexo, drogas e rock and roll, que é o que eu espero, porque é o que tem aqui, né? E é isso, gente. Tô gostando demais. Lembrando e avisando a todos vocês que todas as segundas-feiras, até terminar Daisy Jones and the Six, eu venho fazer uma análise do que eu achei dos episódios. Espero que vocês não me abandonem aqui no canal. Se você não gosta de Daisy Jones, dá play, dá like, comenta. Porque é isso, gente. Foi um livro que eu gostei demais. Era uma série que eu estava esperando muito. E a gente precisa falar disso, né? A gente precisa falar de uma adaptação literária que fez um burburinho e que eu acredito que vai sim explodir a bolha, sabe? Fugir da questão do universo do literário, como foi Heartstopper também. Então é isso, comenta aí as suas impressões, o que você achou, se você curtiu, se você tá vendo, se você já está como eu, aguardando ansiosamente os outros próximos episódios. Só pra contextualizar quem não está por dentro, estreou agora a série dia 3, no Brasil a gente, pelo fuso horário, conseguiu dia 2 ser liberado às 9 horas. Os 3 primeiros episódios. Essa próxima sexta-feira vai ser liberado mais 3 episódios. Nas outras próximas sextas-feiras vai ser 2 e 2. Totalizando no total 10 episódios da série de Daisy Jones and the Six. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!